Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como instalar e atualizar a base de dados Sinap. Então o primeiro passo é acessar o portal do usuário e entrar com o seu login e senha. Vai localizar o software Arquimedes e vai selecionar a sua licença. Clicando em FAQ Dúvidas, vamos buscar a base de dados Sinap. Digite aqui Download, base de dados para download. Seremos direcionados para a página onde encontraremos as tabelas da base Sinap disponíveis no portal de usuários da Múltiplos. Bom, desejando trabalhar com a tabela da sua região, por exemplo, vou pegar aqui a de São Paulo, efetuamos o seu download. Abrimos este arquivo e descompactamos. Realizado a descompactação deste arquivo, o mesmo, é um arquivo CYP, para facilitar aqui a visualização. E devemos então abrir o software Arquimedes. Tanto faz, pode ser tanto no Arquimedes, para quem tiver o módulo Arquimedes e controle de obra, o procedimento é exatamente igual, tanto no Arquimedes como no Arquimedes e controle de obra. Bom, então, aberto o Arquimedes, caso não tenha aberto algum arquivo, ele vai trazer essa tela inicial. Vamos clicar em Gestão de Arquivos e vamos descompactar. Então, o primeiro passo é escolher aonde a gente quer descompactar. E selecionado, aí sim, clicamos em Descompactar, buscando lá na pasta onde foi descompactado o arquivo CYP, a base da nossa região. E clicando em Abrir, vamos visualizar na primeira pasta a relação de insumos que estão cadastrados aqui nesse banco de dados. Para realizar então a atualização, já que a Caixa sempre está lançando aí novos preços, deverá acessar o site da Caixa e acessando a referência de preços. Então, desejando buscar a referência de preços e custos, vou buscar a região, São Paulo, e vou encontrar, então, um arquivo publicado aí recentemente, 16 de agosto. Então, já é uma tabela, nova, contendo aí preços novos. Então, basta realizar o seu download. Baixado o arquivo, vamos realizar a descompactação, de acordo aí com o WinZip, o WinRAR, o que cada um aí tiver, disponível na máquina. E realizado a descompactação, vamos encontrar as tabelas com os preços, as tabelas de composições e as tabelas de preço, desonerados, não desonerados. Então, aí no meu caso, é uma tabela não desonerada, então não quero utilizar essa. Acessando lá, eu vou escolher não desonerada, com os encargos.
Essa é a minha preferência de tabela. E abrindo o arquivo Excel, com a referência de preços de insumos, no meu caso aí não desonerado, vou visualizar esse arquivo Excel com a coluna de código, uma coluna aí de unidade, preço, preço mediano. Bom, e uma outra coisa aí que a gente tem, que estar atento é o padrão do código. Então, lá no Sinap, ele utiliza 4 dígitos e aqui a gente está usando 8 dígitos. 00. Então, formatamos essa célula para um número personalizado utilizando 8 caracteres, dando um OK. Pronto, padronizamos o código. E agora aqui temos a tabela com o código, a descrição, a unidade, a origem e o preço. O que a gente precisa já é essa parte aqui de preço. Então, utilizamos a ferramenta de seleção. Selecionamos aqui todos os insumos e copiamos aqui para a área de transferência. Cópia aí para a área de transferência, para que a gente possa então importar aqui para dentro do Arquimedes. Mas para realizar essa importação, sem perder aí as características desse item, que é um insumo material, é interessante criar um arquivo novo, um banco, que eu vou chamar de insumo atualização preço de São Paulo, uma descrição aí qualquer, trabalhar com todas as casas, sem arredondamento dos números, o modo de edição e moeda, mantém aí o padrão. Então, dando um OK, devemos então criar um capítulo 00, os insumos, onde dentro dele vamos importar o conteúdo selecionado lá da planilha Excel. Então, acessando a ferramenta Arquimedes, acessando o menu árvore, nota aí a posição do meu cursor que está dentro do capítulo 00. Então, dentro do capítulo, eu quero importar a partir do formato CSV a lista simples de itens, ou a lista de itens e sua composição. No nosso caso, é uma lista simples de itens dos dados que foram colocados aí na área de transferência. E o formato da planilha não está aí, é só dados que a gente selecionou. E dentro dessa planilha, o caractere aspa dupla é usado para polegadas, então a gente vai trocar para ele não entender que é um seccionamento, não vai ter aí um seccionamento do texto. Então, clicando em aceitar, eu posso selecionar algum padrão de importação que eu tenha criado previamente. Se não tiver criado nenhum, empregar o assistente para criar esse padrão de importação. Então, clicando em aceitar, posso dar o nome na importação insumos Sinap, o nome aí que cada um quiser atribuir, daquelas 5.173 linhas, ele identificou que há dados na coluna A. Eu vou informar para o Arquimedes que dados são esses. Aí na coluna A a gente vai encontrar o código, na coluna B temos aí o resumo, a coluna C é a unidade
e na coluna D temos um dado que não é necessário. E na coluna E temos o preço. Então, configurado, existem aí caracteres ou quantidade, né, de caracteres nessa parte aqui da unidade que excede o padrão do Arquimedes. Então, nesse caso, eu vou pedir para ele ignorar as linhas com erros para realizar essa importação, né? Na verdade, não é um erro, é uma nomenclatura usada aqui na identificação das unidades que excede as quantidades do Arquimedes. Então, ele avisa a gente, né, desses dados se eu deixo essa opção desmarcada. Então, clicando em aceitar, ele inicia a importação, trazendo, né, a informação, o preço. Essa mesma informação, se eu abro aqui, né, a pasta, eu visualizo. Então, ele trouxe o dado aí que a gente precisava, né, que é a informação do preço. E para que a gente possa levar esses dados, né, de preço aqui para a nossa planilha, então, janela, deixa eu deixar aqui no grupo vertical para a gente visualizar a diferença, né, de uma tabela para outra. É bem pouquinho, ó. Ácido muriático aqui está 6,16 e na minha tabela antiga está 6,10, né? Então tem itens aí com algumas alterações. Ó, o adaptador estava caro, né, no mês passado, já baixou o preço. Então aqui eu visualizo, né, os preços da tabela atual e o que está aí vigente, né, na tabela que eu instalei aqui no Arquimedes. Bom, então para realizar essa atualização, vamos pegar aqui algum item de referência, né, só para a gente ver aqui a diferença de preços. Nessa tabela, eu vou criar um vínculo com esse banco de dados, né, com um banco de dados existente. Então, dou um clique na tabela para ela se tornar ativa e crio o vínculo com outro banco. Como é que a gente faz isso? Reconstruindo a referência externa. Então, clicando em reconstruir a referência externa, eu vou linkar essa base Sinap com a minha tabela. Pode ignorar essa mensagem e ele vai, né, vincular aquele banco para a nossa tabela. Para quê? Né? Só para ele entender a questão aqui do tipo. Então, através da ferramenta processos, né, atualizar preço, eu não vou atualizar preço, eu só quero atualizar, na verdade, aí é o código da documentação. E realizando, né, a gente nota aí, ó, não mudou o preço, só reconheceu que aquele item sem classificação agora, né, é um insumo material. Bom, então, feito isso, só para ele entender que é um insumo material, mão de obra, agora eu quero fazer o contrário, né? Eu quero levar esse dado de preço lá para dentro da tabela Sinap que está instalada aí no meu Arquimedes, né? Não só esse, todos. Então fazemos o mesmo procedimento, só que agora nessa tabela. Clico dentro dela para a gente ver que ficou corrente, né? Fica amarelinho lá em cima. E usamos a mesma ferramenta processos, reconstruir referências externas, onde eu vou vincular essa tabela de preço unitário para a minha tabela Sinap. Clicando aí, né? Confirmando, ignorando aí a mensagem. Aceito. Então, nesse momento, a gente só está criando o vínculo, né, de uma tabela para outra.
E aí a gente escolhe, né, que informação que eu quero puxar para essa tabela Sinap. Tá nessa e quero puxar para cá. É o preço. Então agora que a gente tem o vínculo, como é que a gente sabe que tem esse vínculo? Usando o menu mostrar base de dados utilizado, então está vinculado, né, a este arquivo. E sabendo então desse vínculo, a gente pode ir lá no menu processos, atualizar preços. Agora sim, eu quero atualizar o preço. Clicando aí em aceitar, aguardo aí, né, essa importação dos novos preços e está pronto. Atualizamos, né, o nosso banco de dados, todos os preços aqui batendo, e inclusive, né, mais aqui para baixo, as nossas composições de serviço. Deixa eu fechar aqui o capítulo, né, abrir aqui. Então, as nossas composições de serviço também, né, já vão estar recalculadas, mostrando aí, né, o preço que está no banco de dados que a gente usou como base, né, para atualizar esse banco Sinap. Uma vez realizado a atualização de preço da Sinap, você pode salvar esse arquivo com outro nome. Salva como? Então, vou salvar essa tabela que agora está com a referência de preço do mês de julho. E salvo então, né, a nossa nova tabela de referência de preço. Essa tabela ela fica vinculada, vamos dizer assim, né, à nossa tabela anterior. Então, aquela tabela para onde a gente importou os insumos unitários, né, do mês da tabela de referência de julho, publicada em agosto, ela fica vinculada. Você pode, né, com o comando mostrar a base de dados, eliminar esse vínculo, né, entre as tabelas, ou manter. É interessante aí manter, por quê? Porque saindo a próxima planilha Excel, a gente não tem que criar esse vínculo já está criado, né? Então eu importo para dentro dessa tabela insumo a nova relação com os preços, né, atualizados, e depois só venho aqui nos processos, né, e mando atualizar o preço. Então fica aí a dica para facilitar aí a atualização de preços da nossa tabela Sinap.